Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, hoje aqui estou, né, em home office, né, como a maioria aí de vocês. Eu queria dizer para vocês ficarem em casa, né, se cuidem, cuidem dos seus pais, dos seus avós, enfim, cuidem de quem vocês amam, né? Então hoje nós vamos para a segunda parte da live, vamos falar sobre os custos das obras e vamos chamar aqui então os engenheiros aqui da Conceito Engenharia. Olá, olá, tudo bem? Boa tarde a Boa todo mundo. tarde. Boa tarde, tudo bem, Bom, guri? como é que tá? Tudo bem. Então, gostaria que você se apresentasse um pouco, o pessoal que não conhece vocês, né? Que a gente acabou não falando. Então, apresente a empresa e vocês, assim. Tá ótimo. Bom, meu nome é Vinícius, eu sou engenheiro civil, faço parte da Conceito Engenharia, tá? A gente atua no mercado faz um ano e meio, tá? A nossa ideia de criar, de abrir a empresa foi justamente visando trazer para a cidade, para a região, métodos construtivos novos, tá? Porque hoje na construção civil tu tem muitos serviços e materiais que são muito arcaicos. Então, hoje pelo mundo tu tem uma gama muito grande de tipos de materiais e formas de se construir. Então, quando a gente abriu a empresa, a gente abriu justamente com esse objetivo, com o objetivo de trazer novos métodos construtivos, novos tipos de materiais para serem empregados. Isso não significa que o serviço é mais caro, viu? É muito pelo contrário. Justamente a gente traz isso para baratear para o cliente. Para o cliente ter um serviço de qualidade, um serviço que é executado da forma que deveria ser feito, com materiais que está surgindo. Porque hoje o mercado da construção civil ele tem muita coisa que vocês não fazem nem ideia. Desde um piso que já vem impermeável até um revestimento que já vem com proteção de umidade. Então, isso são coisas que hoje tem disponibilidade no mercado e a gente traz para o nosso dia a dia da empresa aplicar eles em todas as obras que a gente executa, né? Visando isso, visando a qualidade do serviço, visando a diminuição de custos para o nosso cliente, entendeu? Bom, acho que falo também. Para me apresentar também, eu sou o Yuri, sou engenheiro civil também. Bom, basicamente, como o Vinícius estava comentando, a nossa ideia é realmente essa, de trazer, inserir mais tecnologia para tentar sempre reduzir os custos do cliente, de forma com que, desde do início do projeto, lá, utilizar softwares bem completos que vão fazer a integração do mínimo detalhe para, posteriormente, quando for feita a execução da obra, a gente poder deixar bem compacta na questão de valores, de custos e poder entregar um serviço de qualidade para o cliente, que é o básico que a gente tem que oferecer. Isso, vocês estão bem, são bem inovadores, né, em livramento, empresa de vocês. Sim, a gente trabalha, por exemplo, vou te dar um exemplo. A gente está trabalhando e executando toda a parte de um método construtivo chamado steel frame. O que é o steel frame? Steel frame é o mesmo padrão de casa americana, casas que são construídas na Europa. Só que diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que tem a cultura de utilizar muita madeira, fazer toda a estrutura da casa ou do sobrado em madeira, substitui toda essa madeira por painéis, por aço laminado a frio. E a parte de revestimento é toda a mesma, é uma obra seca, aonde tu teria uma parede que, em vez de ser em alvenaria e reboco, ele seria uma parede com painéis com um aço laminado a frio, aonde faria o uso de placas USB, que são placas que determinam a resistência, que dão a resistência a impacto, membrana, uma membrana Tyvek, que a gente chama, que é uma membrana que dá todo o suporte para a questão de impermeabilização do teu imóvel,
tá? Não se trabalha com reboco, se trabalha com placas cimentícias e placas de gesso. Placas de gesso externas, tá? Para quem não sabe, acha que o gesso ele pode ser aplicado só em locais internos. Hoje a tecnologia está tão avançada que nós trabalhamos com placas de gesso para uso externo, que tem a mesma resistência do que um reboco e são muito mais leves. Então tu facilita na hora de trabalhar, de carregar o material. Então, como eu digo, tem muito material que a gente não faz, que as pessoas não fazem nem ideia que tem, a ponto que chegou a tecnologia. Há uns anos atrás era impensável tu usar gesso em locais úmidos ou locais que tivessem incidência de precipitação de chuva. Então, é uma obra. O que eu posso te dizer a respeito do steel? O steel é fantástico. É um método construtivo onde tu não tem desperdício de material. Tudo que é orçado, tudo que o cliente recebe de material que deveria comprar, ele vai utilizar. Não existe desperdício. Tu não usa água. É uma obra que tu não usa água. O melhor de tudo, uma casa de 60 metros, 70, 80 metros quadrados, eu te garanto que em 3 meses eu te entrego ela montada, pronta para morar, já com todos os revestimentos, pintura, pronta. Que a mesma casa em alvenaria convencional tu demoraria 1 ano para entregar. Então, tem uma enorme, enorme vantagem em cima do sistema de alvenaria convencional, que ainda é um sistema muito arcaico. Então, por exemplo, tu vai levantar uma parede hoje, tu tem que ter todos os cuidados de impermeabilização, da fundação, para te não ter umidade na parede. Então são detalhes, são muitos detalhes que tu tem que levar em conta na execução, que se tu não tem um profissional habilitado, isso vai passar. E daqui a 4, 5 anos, você vai ver aquela umidade começando a subir pelo lado do piso para cima. E aí tu vai pensar, tô com umidade na parede, deve ser... Não, seria um problema nas fundações, por exemplo. Então, isso é o que é importante de tu ter um profissional habilitado. Então, voltando ao sistema, esse é um dos sistemas que a gente trabalha. Futura, a gente já está com um plano de trazer e começar a trabalhar até o final do ano com um wood frame, que é a parte de madeira. Aí sim, são as mesmas casas que são construídas, por exemplo, nos Estados Unidos, Canadá, Japão. Seria fazendo uso de madeira, tá? Só que não é essas casas de madeira que vocês estão acostumados a ver por aí, com tábuas de madeira, não. São casas onde a estrutura toda é de uma madeira específica, especial para isso, para aquele serviço, aonde tu vai ter toda a parte de vedação em gesso interna, por exemplo, e externa tu vai ter toda a parte de placa cimentícia. É o mesmo padrão. Sabe aquelas casas que vocês veem nos filmes? Sim. A mesma casa. É a mesma casa. No momento que tu entra pra dentro de uma casa dessa, eu tenho certeza que não tem como não se apaixonar. É incrível. Tu tem... eu vou te dar um exemplo. Uma casa de steel. Para quem viaja sabe. Tu fecha a casa e volta daqui a 15 dias. Tá. Quando tu chega na casa, tem aquele cheiro de umidade, tem aquele cheiro de mofo. Não tem? Então, isso no steel não acontece. Porque o steel, ele não permite... Esse tipo de material, por exemplo, que hoje a gente trabalha com toda a parte de gesso e placas cimentícias, o sistema em si como um todo, ele não te permite ter esse tipo de patologias. Tu não vai ter um problema de mofo na parede, tu não vai ter problema de um local onde a incidência de sol é muito forte e tu vai estar no verão porque tu vai ter que estar usando ar naquele cômodo, porque sem ar tu não consegue ficar porque bate sol toda manhã, por exemplo, ou toda tarde. Isso também não acontece. Então tu já tem uma redução absurda de energia porque tu não precisa usar o ar-condicionado uma grande parte do dia. Então, são uma série de benefícios que a tecnologia que hoje avançou e os materiais diferentes acabam auxiliando para o cliente, para quem compra. Esse sistema é super interessante, né? Vou construir nesse sistema aí. Sim. É só vantagem. É só vantagem. Eu aposto, olha, a gente está de portas abertas para as pessoas que tiverem a curiosidade de conhecer. A gente tem certeza que no primeiro contato, nos primeiros 15 minutos dentro de uma casa de steel, ela vai, ou wood frame futuramente, que a gente pretende aplicar ela. O clima, né, que tem nos Estados Unidos e o que ele aguenta.
É que não é Sim, a casa sim. de madeira comum que o pessoal está acostumado aqui. Você vê que é todo um sistema inovador, sistema forte, né? Não, sim, acaba que sendo um sistema que ele acaba sendo muito eficiente em Ah, lugares onde o clima ele é muito mais oscilante, que nem, por exemplo, nos Estados Unidos, onde tu tem, no inverno faz menos 15 e no verão faz 30, 35, 40 graus. é verdade. Então, é um sistema que tem total autonomia para trabalhar em locais assim. Então, tu imagina em locais como, por exemplo, aqui em Livramento, né? Sim. Bom, vamos falar então do. Eu já vi que tem perguntas aqui, querem saber do custo, né? Então vamos começar. Bom, primeiro, falar do custo, a gente tem que ver o padrão, a arquitetura, tipo do terreno, né? Então vamos Sim, começar bom, pelo padrão da casa, assim. tá. A primeira coisa que hoje em dia na construção civil a gente precisa de uma base. Qual é a nossa base? É o CUB. Não sei se alguém já ouviu falar, mas o CUB é o custo unitário básico. O que que é? Todo mês, os sindicatos da indústria da construção eles fazem um levantamento de custo de material e mão de obra para o metro quadrado construído. Isso compõe o CUB. Então, isso é a base que a construção civil no Brasil tem. Cada estado tem o seu CUB pré-estabelecido, tá? Por que que ele é importante? Ele é importante porque ele não é um valor exato. Por exemplo, o CUB hoje para casa, que é baixo padrão, que a gente considera baixo padrão, que são casas padrão Minha Casa Minha Vida, digamos, por exemplo, ele está girando em torno de 1.400 e 1.500 o metro quadrado construído, o CUB dele. Então, isso é certo que a pessoa vai gastar 1.500 um metro quadrado construído? Não. Por quê? Porque existe uma variação muito grande de materiais, mas é uma base, entendeu? Se tu quer construir uma casa naquele padrão, é como eu falei ontem na live, a gente comentou, a gente monta os projetos conforme a necessidade do cliente, e isso significa também a questão financeira. Então, por exemplo, o cliente vai chegar para a gente e vai falar, olha, eu tenho tanto para gastar e eu quero fazer uma casa de tantos metros quadrados, com tantos cômodos e, etc, e assim sucessivamente. A partir daí, a gente vai alocar se a residência dele em qual padrão se encaixa, se é um padrão baixo, se é um padrão normal, se é um padrão alto. Tá? Isso depende do perfil do cliente. Então, isso tudo é levantado antes. Por exemplo, uma casa hoje, no padrão médio que a gente fala, que é uma casa, por exemplo, onde tu vai ter um piso cerâmico de boa qualidade, um forro de madeira ou PVC, tá? Ou até gesso, dependendo do projeto, tu consegue alocar e dar acabamentos poucos melhores dentro dessa faixa que é o padrão normal, que a gente chama, tá gerando em torno de R$ 1.800 aqui no Rio Grande do Sul. O padrão alto ele está em torno de 2.400, por exemplo. Por exemplo, não, está girando em torno disso aí, entre material e mão de obra. O que que seria, por exemplo, agora vamos mais adiante. Por que que a gente estabelece esses padrões? Justamente para a gente poder definir o perfil do cliente, para saber o que que a gente pode aplicar no projeto dele na hora de executar. Porque o que que acontece? O que difere muito, o que faz com que os preços oscilem muito, são os acabamentos. Porque tu tem acabamentos, por exemplo, que tem uma variação de 1.000%. Tu vai ter um revestimento cerâmico, por exemplo, que vai ter que custar 20... Tem piso cerâmico que custa R$ 15 o metro quadrado. Como tu também tem piso cerâmico que custa R$ 100 o metro quadrado. Vocês entendem? É uma diferença muito grande. Muito grande. Então, não só isso, tu tem acabamentos de parede, onde tu vai perguntar para o cliente, tu vai querer, além do reboco, tu vai querer o quê? Massa corrida na parede, tu vai querer um acabamento melhor, tu vai querer um acabamento mais uniforme, então tem que aplicar massa corrida. Externamente, tu vai querer um acabamento mais uniforme, então tem que aplicar massa acrílica. A questão de forro, por exemplo. Se o cliente chegar para mim e falar assim, não, eu quero um forro em PVC, com certeza o gasto que ele vai ter num forro de PVC é muito menor do que, por exemplo, de chegar, não, eu vou querer rebaixar o meu forro com gesso, vou querer colocar sancas, vou querer botar detalhamentos de iluminação.
Isso aí dá uma diferença de quase 1000% com relação aos produtos. Então, tudo isso a gente leva em consideração na hora de montar um orçamento. Hoje em dia, telhado. Telhado, tu tem diversas opções. Antes a gente falou do telhado ecológico. Mas além do telhado ecológico, tu tem o aluzinco, tu tem o fibrocimento, tu tem as telhas cerâmicas. Dentro das telhas cerâmicas, tu tem uma variação grande de cor. Se tu vai querer a telha cerâmica invernizada ou não. Então, louças tem uma variedade absurda. Tu tem torneira que custa R$ 6 e tu tem torneiras que custam R$ 300, R$ 400. Então, é uma diferença muito grande. Por isso, dessa questão de padronização. Por isso que é importante a gente sentar com o cliente e analisar a verdadeira necessidade dele. Os custos de uma obra vão depender inteiramente da necessidade do cliente. A gente, como profissionais, a gente vai chegar para ele e vai falar assim, ó, quem sabe a gente coloque um piso um pouco mais barato e invista num forro de gesso. O que tu acha? São essas as nossas opções que a gente dá para o cliente. A gente a gente dá o nosso auxílio técnico, o que a gente acha melhor com relação apenas à parte técnica. Mas quem define, quem escolhe no final, a palavra final é do cliente. Então, por isso que é sempre bom a gente manter um diálogo e trazer o cliente. Por exemplo, aqui na empresa a gente separa o projeto por etapas. Por exemplo, Valkyria nos contratou. A gente vai separar para fazer um projeto arquitetônico, por exemplo. A gente vai sentar contigo e vai definir, nós vamos definir a elaboração do projeto arquitetônico em tais e tais etapas. Em cada etapa tu tem uma participação. Por exemplo, a gente vai te chamar para te ver a configuração dos cômodos. Se tu gostou da configuração dos cômodos que a gente montou, conforme a primeira conversa que a gente teve, a gente vai te chamar depois posteriormente para escolher as esquadrias, posteriormente para escolher os revestimentos de parede, posteriormente para escolher o tipo de piso que será aplicado. Então tudo isso é passado para o cliente. Tal material vai te dar um custo de tanto a mais na tua obra. Tal material reduzir. Então isso tudo engloba os custos da obra, pré-define. Bom, também é bem importante na hora de determinar essa questão de valores e tudo mais. Como a gente comentou ontem, o primeiro contato que a gente tem com o cliente já é a respeito da situação de como é que ele quer a disposição arquitetônica da residência dele. Então, a questão da definição dos cômodos, de quantos cômodos vai ser, de quantos pavimentos vai ter a casa. Então, tudo isso influencia na questão financeira. Como o Vinícius estava comentando, a gente sempre, inicialmente, já comenta, né, quanto ele está disposto a gastar, quanto ele tem disponível, né, para poder gastar, para já poder adequar com relação ao projeto que a gente vai fazer. Tanto o cliente não perder tempo, né? Quem sabe a gente já tendo esses valores, já mais ou menos do que ele tem ideia de gastar, a gente já faz um projeto bem adequado para o que ele está disposto, né? Então, o que influencia bastante nessa questão arquitetônica? Seguir na linha de raciocínio que a gente estava conversando, tentar dar uma exemplificada aqui. Quanto mais simples a questão arquitetônica, o custo vai ser menor. Isso é mais básico, assim, né? Então, como eu estava citando um exemplo, para deixar mais claro, um cliente nos procurou ano passado que estava com a ideia de construir uma residência. Então, ele já tinha aquela questão que a gente tinha conversado, que a gente, de informações, aquela ideia toda, ele já tinha uma noção do que ele queria, tá?
Só que ele tava, a dúvida que ele tinha mais em si não era em relação ao tamanho nem à disposição dos cômodos, era em relação à disposição do número de pavimentos. Então, ele estava em dúvida se queria fazer de 1 ou 2 pisos a casa, basicamente. Então, ele pediu a nossa opinião a respeito do como ele gastaria menos, né? Porque a ideia dele era economizar, mas ao mesmo tempo ele queria que ficasse arquitetonicamente bonita a residência dele. Então, o que a gente fez? A gente procurou fazer uma análise com a questão do terreno dele, para ver o que suportava, o que não suportava. Concluiu-se que, de acordo com o mais lógico, que com um pavimento ele ia gastar menos, só que chegamos no problema que foi que, para a construção da residência dele, que era uma residência relativamente grande, a única forma de se fazer seria uma residência de 2 pavimentos. Então, nesse sentido, a gente sempre vai tentar aconselhar o cliente da melhor forma possível para a realidade que ele se encontra, né? Mas sempre deixando claro, a questão é a seguinte, às vezes fazer uma redução de janelas ou de portas, ou trocar, como o Vinícius estava falando, na questão dos materiais. Tem materiais hoje que são um pouco mais baratos, mas tem uma funcionalidade e uma questão arquitetônica, fica bonito também, materiais que questão de piso, que podem imitar madeira, questão de revestimentos. Então, a gente sempre fala que arquitetonicamente tudo é possível, né? Só que a gente chega na questão essa de detalhes, às vezes, que acabam fazendo com que de alguma forma seja mais caro, de outra forma seja mais barato. Então, acredito que na questão da arquitetura seria basicamente isso, tentar às vezes simplificar um pouco, se tu quer reduzir um pouco os gastos, reduzir às vezes uma parede, que no final acaba fazendo uma diferença maior, né? Parece que não é tanto, é uma parede só, mas, bueno, a parede ela é composta pela questão da alvenaria, todos os tijolos, vai argamassa para fazer o reboco, vai a pintura. Então, é uma gama de fatores que acaba, no final, fazendo uma diferença. E são detalhes, às vezes pequenos, às vezes não tem a necessidade, sabe, de ter tem pessoas que acabam, por exemplo, não gostando da sala integrada com a cozinha, né? Tem pessoas que gostam, mas às vezes para chegar no valor, né, não faz tanta diferença arquitetonicamente, mas acaba sendo interessante para fechar nos valores, né, que também é bem importante. E também o tipo do terreno influencia também nos valores, né? Claro, Sim, o que acontece? Vou ser bem simplista nessa questão. Construir em terreno plano é sempre mais barato. Por quê? Por exemplo, se tu comprou um terreno plano, certo? E tem um solo firme, tu não vai precisar fazer fundações profundas. Tu vai reduzir o teu gasto de aço, tu vai reduzir o teu gasto de concreto, tu vai reduzir o teu gasto de mão de obra. Arquitetonicamente, um terreno em aclive ou um terreno em declive, tu sentar uma casa nesse terreno, tu tem diversas opções que tu pode fazer. O que está muito na moda hoje, por exemplo, piscina com borda infinita. A única forma de tu fazer hoje uma piscina com borda infinita seria num terreno em aclive ou declive também, ambos dá. Então, consequentemente, se torna a tua residência mais barata, mais cara, desculpa. Por exemplo, se tu vai construir em terrenos onde a inclinação dele é muito acentuada, tu vai ter um gasto maior na questão de fundações. Então, tu vai ter um gasto maior de material, tu vai ter um gasto maior de mão de obra, vai ser um serviço a mais que vai ser feito comparado a uma casa com terreno firme, onde tu poderia usar um radier, ou poderia usar
sapata corrida, que é uma fundação superficial, que é bem mais barata para executar, é bem mais barata tanto em material quanto mão de obra. Então, são coisas, são fatos que, como a gente comentou ontem, antes de fazer qualquer projeto precisa estar consciente do terreno que a casa será construída, porque isso determina toda a parte estrutural para a gente. E a parte estrutural é de suma importância, porque a gente podendo economizar, dimensionando o projeto nos mínimos detalhes, ele é feito, ele vai ser feito. E isso quem vai sentir é o cliente, né? Porque a economia lá no final ela hoje em dia, por exemplo, as fundações elas são responsáveis por de 6 a 8% de todo o valor da obra. Então, no final, dependendo dos valores que tu está gastando, nunca são valores baixos, faz uma diferença muito grande. Então, como a gente fala, tudo depende da comprar um terreno. Por exemplo, naquela região que tem aqui em Santana do Livramento, que é aquela região ali do Caqueiro, aonde tu tem terrenos maravilhosos, mas são terrenos com uma inclinação muito alta. Tu vai ter toda a liberdade construtiva para fazer o que tu quiser. Aí tu tem que sentar com o profissional que tu contratou e ver se vale mais a pena. Ó, vamos aterrar para deixar isso aqui plano. Às vezes aterrar custa caro, dependendo da quantidade de aterro que tu tem que usar. Então, às vezes vale mais a pena tu investir num projeto de fundações bem elaborado, bem dimensionado, do que, por exemplo, aterrar. Então, tipo, isso tudo é conversado entre cliente e profissional, tá? Mas todo profissional deve aconselhar o seu cliente da melhor forma, para que ele não desperdice dinheiro em coisas que não são importantes, entendeu? São detalhes, às vezes, que tu pode substituir, como eu estava falando, questão arquitetônica. Hoje em dia tu tem pisos cerâmicos que imitam madeira. Se tu vai botar um piso de madeira, uma madeira de boa qualidade, é um material caro. Então tu conseguiria o mesmo tipo de acabamento, a mesma estética com pisos cerâmicos, hoje em dia com porcelanatos. Então é uma forma de te reduzir. Mas cabe, claro, sempre ao profissional aconselhar o cliente o que é mais barato, o que é mais viável, o que não vale, o que vale. Então tudo isso é determinado antes, durante o projeto, para que quando vá para a fase executiva, tu já tenha detalhadamente que tipo de piso vai ser aplicado naquele local e o porquê. Tá? Isso faz uma diferença muito grande de custos. É como eu falei, às vezes o custo que tu teria para colocar um piso absurdamente caro, tu poderia até levantar mais um cômodo, tu entende? É uma distância muito grande de valores, dependendo do material que tu usa. Tá? Então, o terreno, o princípio é isso. Construir um terreno plano, geralmente, é sempre mais barato, pela questão das fundações. Mas não te dá a liberdade arquitetônica que tu teria, por exemplo, num terreno com uma bela visão para a cidade, que nem a gente tem nos terrenos aqui no Caqueiro. Mas aí é como a gente falou, dependendo do perfil do cliente, dependendo da necessidade que ele tem, o que ele quer para si, isso, antes do poder, tu saber isso e o cliente, tu como profissional, nós como profissionais, a gente tirar essas informações do cliente é de suma importância pela questão não só estética, viu? Porque às vezes as pessoas se preocupam muito pela estética e qualidade, mas também pelo custo. Dá para te construir coisas maravilhosas com custo baixo. Basta ter um bom projeto, tá? Um bom projeto e um bom profissional que consiga sentar com o cliente, orientar ele da melhor forma possível, montar um projeto da melhor forma possível, onde o cliente tenha a economia financeira lá no final e que possa executar tudo o que ele deseja, né?
Até porque no projeto tu aproveita bem o espaço, né? No terreno, se tem um declive, tudo. Isso que é O, importante. proje- o projeto é uma das. O projeto e a execução são. Você mais simples. A toda a parte de projeto. O projeto em si ele é muito, muito importante para que as coisas. Como eu falo, um bom projeto, um projeto bem detalhado, evita muita dor de cabeça para todo mundo. Desde que tu tenha profissionais capacitados para executarem aquele serviço. Como eu falei, às vezes as pessoas contratam profissionais porque são mais baratos. Mas quantas pessoas já fizeram isso? A gente tem muitos, muitos clientes. Porque eu estou falando pela experiência que a gente tem na empresa. A gente já viu muito cliente ter que refazer o serviço 2 vezes porque contratou um profissional porque ele era mais barato na ocasião. Então, isso, e tu refazer o serviço é sempre mais caro. Porque além de tu refazer o serviço, tu vai ter que demolir o que foi feito. Então o cliente ali já perdeu o material, já perdeu o gasto que ele teve com mão de obra. Então, isso é muito importante, tu ter uma mão de obra qualificada, ter profissionais qualificados que vão dar o norte para o cliente. Outra coisa que poderia baratear muito por exemplo, a gente tem clientes que preferem eles administrar a compra do material. Então, a isso a gente deixa a cargo do cliente, a gente dá a opção, por exemplo, a gente pode fazer toda a administração do material. Com isso, a gente vai sempre buscar o material mais barato e de melhor qualidade. Às vezes, até promoções tu consegue, entendeu? E tu, por ser empresa, te facilita muito. Porque depende até onde exatamente, depende até onde o cliente está disposto a ter dor de cabeça, porque a gente sabe, comprar material é dor de cabeça. E se tu não tem um conhecimento apropriado para lidar com isso, tu acaba que só te incomodando. Vai chegar na metade da obra e o cliente não vai querer botar os pés, porque não aguenta mais enxergar a cara dos pedreiros, não aguenta mais enxergar a cara dos engenheiros. Então, isso é normal acontecer. Então, sempre que o cliente chega aqui para a gente falar assim, eu quero me responsabilizar pelo material, a gente deixa bem claro, esteja disposto a isto, que é normal que vai acontecer. Então, a gente já deixa bem claro para o cliente, porque o que acontece? O cliente às vezes pensa assim, não, como eu vou administrar, eu vou conseguir valores mais baratos. Mas aí que ele engana, ele não vai, e vai só se incomodar. Então, porque vocês compram em quantidade, comprar várias obras e, né, comprar quantidade que é mais barato. Sim, com certeza, e pela questão de fornecedores, né? Hoje a gente tem fornecedores de materiais que a gente trabalha que só vendem para a empresa. Então o cliente normal ele não vai ter acesso a esses produtos. Então, tu entende? Às vezes o cliente ele vai às vezes, como eu falei, a gente como empresa a gente tem idade para pegar o material e a gente sabe onde está o material de boa qualidade a bom preço. Então, como eu te falei, tem fornecedores que não vendem para clientes que não sejam empresas. Então, às vezes o cliente quer um material e não tem, o cliente viu na internet ou viu em qualquer lugar tal piso. Aí vai procurar e não acha lugar nenhum. Como eu falei, tem empresas que só vendem alguns materiais para outras empresas. Até porque tem materiais que precisam receber treinamento específico, porque eles precisam pregar pela que o produto vai ser aplicado da. Bom, como ficou combinado na live, que apresentou alguns problemas de áudio e de vídeo devido à conexão muito instável, só para complementar, então a gente estaria falando a respeito um pouco da questão da mão de obra, né? E de como ela influencia na parte da construção no quesito dos custos, né? Então, como eu estava falando, em torno de 30% a 40% do valor final, dependendo da situação, é de custo na questão da mão de obra. Então, nós nos deparamos com duas situações bem distintas quando estamos nos referindo à questão da mão de obra, que é a possibilidade do cliente poder contratar a mão de obra ou dele procurar uma mão de obra especializada através da empresa.
provavelmente ele vai encontrar a mão de obra mais barata se ele for procurar um pedreiro, ó, geralmente uma mão de obra que faz tudo, né? Um único profissional que se responsabiliza tanto pela questão hidráulica, pela questão elétrica, pela questão da alvenaria, de fundações. Um profissional realmente que faz de tudo, mas ele não é propriamente dito um especialista em nenhuma das áreas. Então, nesse quesito, ele vai acabar se tornando mais barato pelo fato dele não ser especialista. No momento que a pessoa vem e nos procura para executar uma obra, nós oferecemos a mão de obra da empresa, que são vários profissionais capacitados nas mais diversas áreas, que vão oferecer um serviço de alta qualidade. Então, como eu tinha falado, nós temos profissionais na área da pintura, que estão sempre buscando atualizações, fazendo cursos, capacitações, mesma coisa na parte elétrica, na parte hidráulica, na parte de alvenaria. Então, acaba se tornando um pouco mais caro por essa questão de ter um custo, né? O profissional que se capacita, ele sempre tem um custo mais caro. Então, basicamente, é um custo um pouco a mais, mas se tu for levar em consideração na questão do custo-benefício, acaba se tornando barato pelo fato de que a tua residência vai ter uma probabilidade de ser executada com perfeição muito maior. Tocando num outro assunto, como a gente tinha comentado já diversas vezes durante a live, a gente está procurando inserir mais no mercado o método construtivo de steel frame. Por que a gente está procurando inserir esse método no mercado? Pelo fato de que ele possui inúmeras vantagens com essas placas e com os perfis parafusados. Então, tudo milimetricamente calculado. E para o profissional executar uma obra em steel frame, ele tem que ser altamente capacitado. Então, todos os montadores que trabalham conosco, eles fazem os mais diversos cursos, até mesmo fora do país, na Argentina, no Chile, que está um pouco acima já da gente na questão de steel frame. A Argentina e o Chile está bem acima, está bem desenvolvido nessa questão, está executando já há mais tempo, já até pela questão da resistência, né? Porque por eles possuírem muitos abalos sísmicos, terremotos, o sistema em steel frame é um sistema que tem uma resistência maior por ter a flexibilização ele faz a movimentação no mesmo ritmo das placas, né, tectônicas. Então ele acaba não possuindo patologias futuras com base nesses abalos. Então, como estava falando, a gente sempre está buscando aprimorar a nossa mão de obra para o resultado final ser o mais perfeito possível, e isso só é possível através da especialização. Então, a nossa recomendação é sempre buscar o profissional mais capacitado, né, para deixar bem claro isso, porque às vezes acaba sendo um pouquinho mais caro, mas vale a pena, porque normalmente quando as pessoas constroem para viver o resto da vida ou para vender. Então a gente sempre vai querer um produto de qualidade. Acredito que basicamente, para não me estender muito, seria isso. E bom, desejar um bom final de dia para todo mundo. E qualquer dúvida, nós estamos à disposição através das nossas redes sociais, do nosso WhatsApp, podem nos seguir no Instagram, Conceito Engenharia e Construção. E era isso aí, então.